Fala galera, Marcelo Ramos, cofundador aqui da Let's Go, hoje em mais um Let's Cast e hoje nós vamos aterrissar a ideia. Vocês acabaram de ver, o Raul, nosso expert, falou para vocês da importância da estratégia de mercado, para onde tem que ir, fazer pesquisa, entender bem, fazer a relação do teu negócio com a tua ideia, do teu perfil. Só que o mais importante, de nada vale uma ideia se não executada, se não colocada na rua. A gente fala muito disso, antes feito do que perfeito, só que fazendo direito. Vamos falar hoje aqui com um cara incrível, é um prazer estar entrevistando ele hoje aqui no Let's Cast, Reinaldo Gama, prazer, bem-vindo. Valeu, Marcelo. Vou falar rapidamente, mas vou deixar ele se apresentar. Reinaldo é CEO da HSM, CEO da Singularity Brasil, então é uma sumidade no que diz respeito a conteúdo e educação corporativa, executiva, mas ele também hoje é empreendedor de uma carreira executiva, fez uma migração para intraempreendedorismo como CEO do Cubo. Então você que está aí começando o teu negócio, você vai ter o CEO do Cubo, né? Um dos espaços mais reconhecidos como pontes de inovação e de começo de novos negócios, para contar para a gente um pouquinho disso. Reinaldo, bem-vindo. Eu vou te pedir o seguinte, se apresenta porque eu dei só um cheirinho. Quem é o Reinaldo, né, como executivo e como empreendedor? Fala um pouquinho da tua trajetória e depois eu vou querer saber qual é a tua visão em relação a como é que a gente tira uma ideia do papel. E aqui a gente tem muito empreendedor começando, muito empreendedor que está com sonho de empreender. Vamos dar o máximo de dica possível, vamos aterrissar, vamos usar exemplo. Conto contigo para me ajudar nisso. Valeu demais, Marcelo, obrigado. Muito bom estar aqui. É uma honra, um privilégio. Como o Marcelo disse, Reinaldo Gama, CEO da HSM, CEO da Singularity Brasil. Tenho mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, Marcelo, e eu pude passar por diversas áreas. Eu fui do atacado, eu fui do varejo, eu fui da área de tecnologia e, por último, eu estive dentro do Cubo, numa iniciativa de intraempreendedorismo. Fui fazer um curso na Califórnia e quando eu voltei desse curso, eu passei 3 meses lá na Universidade de Berkeley e eu voltei e falei assim, putz, eu preciso sair do banco. E foi muito interessante porque eu cheguei lá, falei na época com o meu diretor, falei com a área de RH e o RH falou assim, espera só um pouquinho que a gente está lançando um negócio aqui que é totalmente diferente, chamado Cubo, e você não quer ir lá e assumir e você vai empreender? Putz, é um PNL apartado, é uma empresa apartada, a gente vai trabalhar num outro lugar, você não vai precisar trabalhar de terno, gravata, pode botar camiseta. O primeiro pensamento nisso, é banco, né? Cara, será que o banco... Você fica desesperado, e eu já estava muitos anos ali, e aí eu falo que a minha vida mudou de fato ali, né? Porque final de 2015, começo de 2016, e não tem turning back. Depois que você entra nesse lugar, por mais que hoje eu sou um executivo, mas eu também sou sócio, eu tenho um PNL, eu tenho um senso de dono muito grande quando eu falo de HSM de Singularity. Você sabe que até eu queria fazer um adendo com isso, que isso é interessante, que vai aqui talvez já uma primeira dica para você, nosso empreendedor. É muito comum a gente ver executivos ou grandes grupos, grandes empresas falar, poxa, o nosso colaborador tem que ter sentimento de dono. Mas, Reinaldo, o cara só é dono se ele é dono mesmo. Não existe. Eu tenho uma percepção um pouco diferente. Não, o cara não tem que ter sentimento de dono, ele tem que estar comprado com a tua ideia, ele tem que acreditar no teu propósito, no que diz respeito a quem trabalha pra gente. Ele só vai ser dono de verdade o dia que você der ações para ele, realmente fazer ele se sentir como dono, é ele ser dono de verdade. Não dá para você exigir um sentimento de dono se você na prática não é dono. Esse é o ponto. Porque senão tá desbalanceada essa equação. É muito bom para quem é dono, né? Você tem um cara que se sente como dono. E nesse momento de transição, o ponto para mim é, você não só passou a um desafio, mas como passou a ser. Porque eu entendo que você vai para uma posição dessa, você já começa a virar acionista, Total. Você tem acesso a ações da companhia, associado, tem autonomia. Você começa, e foi muito interessante, porque até a minha vinda para a HSM e para a Singularity foi muito isso. Era para trazer a Singularity e você começa a mudar o mindset, você muda de fato a forma que você vai atuar. Você começa a olhar um custo de uma forma diferente, você começa a olhar uma contratação de forma diferente, você começa a ter um olhar muito mais sensível de longo prazo. De fato, aquela responsabilidade passa a ser tua de verdade. Porque também. Como executivo, o teu interesse de curto prazo, ele tá ali focado, putz, cara, como é que eu fecho dezembro para eu poder fechar meus bônus, para eu fechar meu package e, cara, ficar feliz e negociar o próximo. Quando você de fato é dono, quando você é um associado, um sócio, um acionista, você tá pensando o seguinte, cara, como é que eu maximizo isso? Cara, isso aqui que eu tô fazendo de fato é sustentável no longo prazo e vai trazer... Não tem mais o que você falou, não é aquela coisa, não é o tiro de curto prazo. Não é, você começa a olhar... A geração de valor é um valor de longo prazo. Isso é muito interessante. Eu sou muito feliz hoje onde eu tô, porque eu tenho os dois lados, né? Eu sou de alguma forma dono, obviamente que eu tenho um percentual, e aí pouco interessa se você tem 1, 2 ou 50% da companhia, né?
importante é você ter esse equity, é você ter essa ação, você ter essa parte da companhia. E tem uma coisa que eu brinco bastante. Não adianta você ser rainha da Inglaterra. Porque eu trabalho hoje numa companhia de capital aberto, que tem dono, mas eu tenho autonomia. A autonomia de você entender, porque tem hora que você vai precisar falar assim, ó, é pra cá que a gente vai. É muito importante você discutir, é muito importante você debater, é muito importante você ser democrático em todos os pontos, mas vai ter que ter uma hora... tem que tomar a decisão. Quando a gente rodou o The Town agora, a gente rodou o The Town Learning Journey, que é um... 2023 agora, a gente... foi muito interessante que eu cheguei pro Medina, Roberto Medina, o fundador do Rock in Rio, fundador do The Town, perguntei para ele, falei assim, Roberto, putz, o nome The Town é incrível, como é que você chegou nesse nome, como é que foi o debate e qual que foi o segundo nome? Eu falei, Reinaldo, não teve debate não, cara. Se eu tivesse botado isso para discutir, eu tava discutindo até hoje, até o lançamento, porque é muito difícil, um vai gostar mais de não sei o que, outro vai gostar... É The Town porque eu quis. E aí a gente trabalha em cima no que de fato importa. Você, quando de fato tem esse sentimento de dono, você é dono, em algum momento você vai ter que agir muito mais diretivo. Né? Olha, você já me deu um gancho aqui. Talvez você possa até usar isso como uma deixa para você tocar. Eu queria muito a tua percepção e a tua experiência em relação a você ter vindo do Cubo, ter visto nascer quantas empresas, ou a dificuldade, ou até mesmo aqueles que pereceram, não conseguiram seguir, aqueles que não tiveram resiliência, conseguiram colocar. E dessa tua experiência, desse teu momento hoje também, né, como associado do Ventures, que é os investimentos que a Anima faz, também em startup, através do seu CVC. A pauta é, beleza, hoje o nosso empreendedor ele vai ter uma ideia, aqui a gente está impulsionando ele, dando muito conteúdo e trazendo ele para o play, no sentido de, cara, olha aqui, você tem um autoconhecimento, a gente já te deu uma trilha, você saber quem você é, a gente está te dando o maior conhecimento possível para você montar teu negócio. Mas ele precisa ir para a rua, ele precisa dar o primeiro passo. Na tua visão, com a tua experiência, o que a gente queria entender? Quais são os pontos que você viu na jornada que são cruciais para que o cara de fato coloque a ideia de pé, concatene aquilo que era somente uma ideia em algo tangível, né? E que dê certo, óbvio, com a melhor chance de dar prosperidade, de ter prosperidade. Primeiro ponto, eu acho que você tem que estar associado, você tem que ter do seu lado pessoas que te complementem, né? E aí, de novo, eu vejo muito na Anima isso, né? Você tem 3 perfis dos fundadores muito diferentes. Você tem um perfil de um cara mais inspirador, do cara da visão lá do longo prazo. Você tem um cara que ele é mais da execução, da batida, de bater ali, de ficar... Mais analítico, mais pragmático. Mais analítico, mais pragmático. E você tem um cara que ele tá no meio, que ele tem que ele puxa às vezes pra visão, que ele puxa... E que é muito engraçado que ele acaba funcionando quase como um voto de Minerva. Óbvio que nem sempre você vai ter esses 3, mas... você e eu vi isso muito, né, na época do Cubo, você falou, eu escutei mais de 2.500 pitches durante o período que eu fiquei ali. Era muito interessante, porque você identificava que as startups que não tinham isso, normalmente você tinha, ou o CEO era esse cara mais visionário e ele trazia isso, e ele tinha um CTO, ele tinha um cara de produto que conhecia mais aquilo, ou não. Ou era o CTO que estava ali, que era o cara que estava empreendendo ali, que tinha mais a fatia, mas ele trazia um CEO para ter essa parte mais da visão, porque ele era muito da execução. Então, para você botar de pé, você vai precisar de alguém que te complemente. Você vai precisar... Eu, por exemplo, Marcelo, eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Eu não sou um cara de projeto, de acompanhamento. Eu sou muito ruim nisso. Então, eu tenho que ter no meu time, eu tenho que contratar... Eu falo o seguinte, quando eu vou fazer alguma entrevista para uma posição de uma cadeira de produtos, para uma cadeira de projetos, eu tenho que pegar um cara que ele seja oposto. Eu não posso me apaixonar pelo cara, pela visão e tudo mais, porque eu sei que nós dois a gente vai se embananar. Então acho que esse é um primeiro ponto. Muito legal. Então aqui, ó, primeira dica, complementariedade. A gente tem visto muito aqui na Let's Go, a gente fala muito sobre isso. Para mim tem uma visão muito clara nessa relação que é, primeiro, o ego não combina com o resultado, vocês já ouviram falar isso aqui, vou repetir. No final do dia, isso é você ter a capacidade de tirar teu ego do bolso, porque às vezes você usou até um exemplo que eu acho ótimo e principalmente para quem está em startup ou está montando um negócio. Eu às vezes tive a ideia, tenho aquele contexto todo, sou o cara da idealização, estou botando na rua e eu tenho medo ou preocupações em que aquela minha ideia não saia exatamente da minha maneira. Mas esse é o grande barato. Né? Não deve sair só da sua maneira, porque o complemento de uma habilidade empreendedora está na capacidade de você ter gente melhor do que você naquilo que você não é bom. E às vezes da tua maneira, no ambiente que você tá, ela pode de fato dar errado. Então você precisa ter alguém ali que te questiona, que vai te questionar, que vai mapear isso, que vai trazer questionamentos, que vai falar assim, putz, cara, tá colocando um monte de problemas antes de colocar. Sim, às vezes é importante esse cara, mas de novo, e aí eu volto pro ponto que a gente falou anteriormente, né? Tem uma hora que você precisa ser diretivo, tem uma hora que, ó, puta, vamos pra cá. E aí vai pra lá
E de novo, é super blasé falar isso e a gente escuta o tempo inteiro. É melhor feito do que bem feito, né? Então, às vezes é melhor você ir ali, você tocar esse negócio e ir aprendendo. E você vai aprendendo com os teus sócios. A rota é importante. A rota ela é muito importante. Então, acho que essa dica de você ter alguém complementar que não seja... Porque a gente tem a tendência de contratar alguém que é parecido com a gente. Que você, puta, esse cara tá em brilho nos olhos. Porque é empatia, né? Eu acho que a empatia relacionada... É muito mais fácil você criar uma empatia para aquela pessoa que é parecida com você. Exato. Mas eu acho que a empatia está muito mais relacionada na visão, nos valores, no propósito da pessoa, não nas habilidades que ela tem, né? Eu vou usar o teu exemplo até aqui para trazer a dica prática para a galera. Muita gente, o pessoal está nos olhando, às vezes tem uma dificuldade de... Tá bom, mas como é que eu faço isso? Estou começando, tenho pouco capital, não sei para onde ir, como é que eu aterrizo isso no chão? Até eu vou usar o exemplo do Reinaldo, gente. O Reinaldo estava lá como executivo, já se mostrou insatisfeito, a fim de outras coisas. O Cubo e o Itaú viu uma oportunidade e falou, ó, equity, participação, autonomia. Então você que está aí, eventualmente não tem um sócio para investir junto, quer ainda manter a responsabilidade sobre a ideia e está tudo certo, é justo, porque eu acho que ego não ter ego, diminuir teu ego, não significa que você deixar de ter atitude, tá? É o que o Renato falou, tem que ter hora lá, tem que ir, tem que tomar decisão, tem que fazer acontecer. Você é o responsável pelo seu negócio. Perfeito. Pegue as rédeas dele, mas sabendo que você precisa de ajuda, muitas vezes você consegue distribuir e trazer pessoas talentosas para a tua ideia, distribuindo participação, né? Dando potencial ganho futuro com base em resultado. Então essa distribuição é muito importante, né? Você pode olhar, existem várias formas de você trazer esse cara para esse sentimento de dono, né? De novo, é você dar uma autonomia maior para um ponto que você vai falar assim, cara, ó, isso aqui é teu galinheiro, você cuida daqui desse negócio aqui e eu não vou olhar isso aqui. E de novo, ele não pode ser a rainha da Inglaterra ali, ele tem que, se você der de fato autonomia para esse cara, não adianta você olhar e aí vão ter coisas que você fala, putz, isso aqui se estiver saindo muito fora do que eu acredito, você puxa essas rédeas aqui. Então é muito do que o Marcelo também está falando. Acho que você ter essa visão do que você dá, do que você divide, né? A gente fala muito isso de equity, do quanto que vai dividir isso. Porque às vezes você não tem, mas você pode dar isso no longo prazo, você pode dar uma opção de compra, você pode... Tem muitas... Tem ferramentas, muitos mecanismos, tem mecanismos, que vocês vão aprender aqui, né, junto com a Let's. Tem muitos mecanismos que não são só dinheiro. E a gente tem visto diversas pesquisas, né? O quanto... De fato, isso hoje em dia é o que menos importa. Quando eu comecei a trabalhar lá, você olhava lá o teu package total. Hoje, sendo muito franco, é o que menos importa. O cara está olhando no longo prazo. O longo prazo, eu acho que hoje no package financeiro envolve muito propósito, né? Muito propósito. As pessoas estão... A palavra não é dita à toa e ao vento, né? Eu acho que as pessoas estão, obviamente, dinheiro é o combustível do ser humano, nós precisamos dele. A geração de valor é importante, é por isso que a gente está aqui. A gente quer prosperidade para a nossa comunidade empreendedora. Mas no final do dia... A relação entre o sonho, a prosperidade e o propósito estão diretamente ligados. Isso tem muito a ver, eu estava muito isso no Cubo, né? E o Cubo, ele tinha lá o Itaú e tinha o Redpoint, né? Que é um dos maiores fundos de venture capital do mundo, um dos primeiros. E a gente escutava muito isso. Poxa, se você empreendedor não está conseguindo convencer alguém para vir embarcar com você neste propósito que não está linkado a uma remuneração de um grande executivo, dificilmente você vai conseguir vender essa ideia para um fundo, para um cliente, e aí você não vai conseguir prosperar. Então, a forma que você tem um time engajado, o teu sócio, os teus pares ali, que estão acreditando tanto quanto você, putz, isso vai dizer muito sobre o futuro da sua companhia. Se você está o tempo inteiro tendo que motivar, tendo ali que puxar e falar para acreditar, alguma coisa tem errado. Porque tem uma hora também que esse gás, ele também, putz, você precisa uma hora ali olhar pro lado e ver todo mundo... Faca na caveira. Faca na caveira. Pergunta, você acha que o segundo ponto, então, já puxando uma deixa do que você deixou, a gente falou então de complementariedade, né, gente? A capacidade de você complementar as suas deficiências, chamar gente para te ajudar e ter visões que façam, né, o negócio avançar, diferentes das suas e etc. O segundo ponto que eu talvez poderia puxar em cima dessa nossa troca agora, a capacidade que você tem de concatenar o teu discurso. Então, eu até vou usar uma brincadeira aqui. Quem já ouviu ou não ouviu o conceito de pitch elevator, né? Sim. Que é o discurso do elevador, que se usa muito para startups que estão em busca de investimento. E para mim a correlação com o que a gente está falando é assim, o cara que consegue em 60 segundinhos ou 90 segundinhos vender uma ideia e fazer a pessoa que ouviu rapidamente ter interesse por ela, é porque ele tem um conhecimento profundo daquilo que ele está falando. Você que está aí montando um negócio, quer montar, ou tem um sonho, ou está começando, você tem que ser o primeiro especialista do seu negócio.
Você tem que ter um conteúdo tão vendedor na ponta da língua, você tem que saber passar tanto o teu propósito, construir o teu racional e o discurso sobre o quanto esse negócio é importante, é diferente, para que as pessoas que, como você, se conectem com essa ideia, embarquem nesse mesmo sonho. Faz sentido? Pega a sua avó, a sua mãe, o seu pai, se você não é capaz de explicar o que você faz, o que você está vendendo, tem algum problema. Eles têm que, por mais que seja complexo o seu business, então você tem que ter uma didática, uma fala do seu business, um conhecimento que você consiga puxar diversos públicos para entender aquilo que você está vendendo. Então isso é muito importante. O primordial é o time que você está montando. Tem uma grande fintech que hoje já estourou, conheci diversas pessoas que trabalhavam ali e todo mundo que fazia uma entrevista com o fundador falava assim, cara, eu quero trabalhar com esse cara. O sentimento de FOMO, né, de Fear of Missing Out, para o nosso público que às vezes não tem tanta essa... É o medo de estar perdendo alguma coisa, é o fear of missing out. Assim, cara, esse cara é o próximo Elon Musk. Se você não está passando isso, por mais simples que seja a sua ideia, o seu negócio, se o cara não acredita que aquela padaria é a Apple da padaria, a Apple das padarias, né? E ele não pode estar de fora daquilo, esse sentimento, eu lembro, era impressionante. Todo mundo que fazia uma entrevista, que ia conversar com esse cara. Ó, gente, acho que a gente pode aterrissar aqui essa terceira dica, né? Que está relacionada à segunda, de você ter a capacidade e a clareza de passar o teu negócio de uma maneira muito sucinta, mas porém vendedora, a ponto de as pessoas quererem comprar a tua ideia. Também um dos passos importantes para que você possa fazer ela nascer com as pessoas certas. E eu acho que o magnetismo, a emoção com que você de fato sente, aquilo que você está fazendo, que você está botando na rua, como o Reinaldo bem falou, aqui a gente está falando de nova economia ou economia tradicional, não importa. É sempre aquela grande brincadeira. Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Perfeito. Você tem que conseguir vender, no caso da padaria que ele usou, que tem um diferencial importante naquela padaria. O lugar é o lugar certo, o pão tem alguma coisa, ou tem alguma coisa que você está trazendo para aquela padaria, para aquele negócio que é super tradicional, que vai fazer com que as pessoas que trabalhem lá queiram fazer parte, com que os clientes que vão até lá queiram fazer parte. Então, acho que isso também é importante. Eu recentemente, Marcelo, eu tive numa das nossas investidas, estava tendo um conflitinho ali pequeno, coisa besta, de um estar incomodado com uma coisa ou outra, e eles, né, eu ali como acionista e conselheiro, me procuraram, e aí numa das conversas eu peguei esse sócio menor que estava reclamando desse sócio maior, eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, isso aqui é o sonho da sua vida? A pessoa deu uma assustada, putz, cara, eu tô aqui junto, eu tô olhando pra frente também, eu tô aqui agora eu falei assim, então deixa eu falar uma coisa, é o sonho da vida do CEO e sócio majoritário, eu sei que é o sonho da vida dele, não é o seu, então por isso que ele tá tendo essas atitudes mais enérgicas e que agora ele precisa... Então, é muito importante, com quem está do seu lado, ele tem que viver esse sonho com você. Não dá para você ter o sonho de uma pessoa só. Não dá para todo mundo viver sozinho. Ela tem que embarcar, ela tem que acreditar, ela tem que estar nisso. Você constantemente, num período ali, você questionar, isso aqui é teu sonho ainda? Óbvio que tem hora que você questiona, mas isso tem que, assim, isso aqui é a minha próxima década, é esse trabalho. É isso aí. É eu estar aqui, é eu continuar nesse negócio, é o sonho da minha vida, eu não vou olhar mais pra nada, eu tô focado nisso aqui. Podem oferecer um caminhão de dinheiro para eu voltar para ser executivo, porque eu vejo muito isso, né? Pessoa que resolve empreender, um executivo que sai e resolve empreender, e é muito difícil, no segundo ano, no terceiro ano, começa a ficar difícil, começam a surgir ali oportunidades e tal, e aí o CEO, o sócio majoritário, começa a ver gente saindo dali. E aí são peças importantes. Porque é muito difícil você repor depois o cara que começou ali com você. Não, mas depois de um tempo, né, que começou isso ali. Isso custa, né? Por isso que é muito importante você ter muito claro, né? E aí acho que indo para a quarta dica aqui, muito claro com quem você está te associando, quem que está vindo, embarcando com você. É muito importante. O Marcelo falou muito, e acho que vocês têm acompanhado ao longo aqui do curso, esse autoconhecimento, esse assessment, não só do CEO, do majoritário, do empreendedor, do founder, mas dos co-founders, de quem da linha ali de frente, ela é muito importante, porque hoje em dia custa muito. Uma pessoa ficar com você um ano e meio, depois ela sair, e você vai demorar mais 3, 4, 5 meses para repor, e se não for a pessoa... Isso custa e isso é muito complexo. Muito legal. Eu acho que talvez até a tua experiência no Cubo pode dizer se eu tenho a visão certa ou não. Até por experiência, né, de ter empreendido, eu acho que um dos grandes pontos de você também trazer, aterrissar uma ideia, colocá-la na prática e fazer andar, acho que você trouxe para mim assim, um dos pontos principais até, é a resiliência de você esperar o seu tempo.
Né? Porque se você revisita o teu sonho e esse propósito ele ainda está quente, está com a chama lá dentro, você precisa ter resiliência e entender, cada um tem seu tempo. Eu vejo muito nas empresas que estão começando, as startups, às vezes elas acompanham o movimento de uma ou duas, às vezes até concorrentes ou no mesmo segmento, e alguém chegou num nível de maturação um pouco mais rápido, aquilo ali dá uma brochada, né? Ela dá uma diminuída no ritmo e o cara começa, puta, será que eu tenho que olhar para o outro lado? Mas não, se você tem um entendimento do mercado, tem espaço para todo mundo, você tem uma boa ideia, você acredita no teu sonho, acredita nos seus diferenciais, respeite o seu tempo. Colocar a tua ideia de pé muitas vezes vai precisar de um tempo, cada um tem o seu. Né? Eu acho que eu vejo muito essa questão, você falou do FOMO, né? O medo de ficar de fora, da gente se comparar muito como empreendedor. Eu olho a história de alguém, eu olho a história do outro e eu, em vez de trazer isso para minha realidade, de falar, não, legal, eu tô me motivando com as coisas, olhando porque deu errado para tentar me preparar melhor, mas não literalmente colocando um copy-paste da história do Reinaldo, da história do Marcelo, dentro da minha trilha. Porque eu vou ter o meu tempo e a minha realidade diferente. É isso. E é muito importante, Marcelo, assim, nesse ecossistema, e de novo eu já vivencio ele desde 2015, acompanhando e de novo, no intraempreendedorismo, e acompanhei muitos empreendedores, você vai ver muita gente que está ali saindo em capa de jornal. Você já deve ter visto isso, saindo em capa de jornal, e sai em revista, e está em evento, e está em palco, e tá, que a gente fala que é o empreendedor de palco ali. E a empresa, ela é uma casca, ela é uma grande espuma. E você acha que o cara está voando. E às vezes você tem um resultado, um faturamento muito maior que esse cara, mas esse cara está cacarejando, então você não pode deixar se distrair por isso aqui. Esse cara tem que tomar cuidado com esse empreendedor de palco, com esse teu concorrente de palco, com esse cara que tá ali fazendo essa espuma, porque ele não tá olhando talvez a empresa dele, ele tá olhando outra coisa. Ou ele tá olhando, amanhã ele quer fazer um movimento para um fundo, ou ele quer fazer um movimento para executivo, ou ele quer de fato tá nesse... Né, ele é um bom comunicador, um bom marqueteiro, né? E talvez até você aí que tá vendo esse cara, é um exemplo perfeito, ele tá vendo um cara falar, não sabe, não tem acesso aos resultados. Com certeza tem muita coisa que se maqueia hoje em dia, acho que é o lado do digital que aceita muita gente chegar, contar uma história, é muita gente falando, né, que já fez, que fez muita coisa. Eu acho que você que está começando, então talvez eu vou trazer uma dica também em relação a esse tópico que o Reinaldo trouxe, né? Você está começando, você está na hora certa de construir a tua história de verdade. É isso. Né? E se você está vendo alguém fazer algo de comunicação, entende que você tem um bom produto, uma boa ideia, se comunique também. Uma das formas de você colocar a tua ideia e ir pro play é fale sobre a sua ideia. Eu vejo muito, você deve ter passado isso no Cube, e eu pelo menos nunca fui assim. Vejo muita gente me questionando, falando, Marcelo, eu tenho uma ideia, mas eu tenho medo de falar da minha ideia, eu tenho medo que roubem a minha ideia. Isso aí já foi... Isso é velho, isso né, Reinaldo? Conta. Eu lembro que de novo, né, eu escutei 2015... NDA, eu não sei, cara, eu assinei tanto NDA na época da Vi, que eu falava, não acredito que eu não tô nem lendo o que você tá colocando. Você não é velho. Eu costumo dizer, eu escutei mais de 2.500 pits, né, na época do Cubo, né, e é muito interessante, porque eu vi coisas ali que eu falei, cara, isso aqui de fato é espetacular. 99% não prosperaram. Por quê? Porque a ideia, e de novo, ela é... Eu lembro da minha época de faculdade também, quando você tinha uma ideia, puta, vinha um amigo seu com você ali no bar, cara, vou te contar um negócio, mas não conta pra ninguém. Eu tô pensando num business aqui que ninguém olhou. E hoje em dia, a execução, ela é... Né, e eu falo que é o seguinte, ó. Enquanto você está pensando, tem alguém executando. É o tal do inconsciente coletivo. Poxa, eu estava pensando nessa ideia, foi lá, alguém fez. Amigão, se você não compartilhar, não entender, não conversar, não trocar ideia, hoje você vai fazer parte desse mundo que você tem muita ideia e não faz nada. Hoje é o contrário. Você tem que compartilhar, você tem que conversar, escuta. E obviamente você vai formatando ali, mas também não escuta muito, porque tem um limite também, né? Porque tem gente que vai achar o máximo, tem gente que vai te jogar para baixo. Escuta, capta tudo isso e dentro do teu plano vai executar, vai pra rua, tem que ir pra rua. Então é muito importante. Eu escutei, de novo, mais de 2015 ideias, e era muito engraçado. Olha, isso aqui é novo, isso aqui você nunca viu. Eu já tinha visto milhares e milhares. Eu estava lendo hoje uma notícia de manhã sobre um ERP de supermercados, e eu vou linkar com isso que a gente está falando, de você olhar o parceiro e tudo mais. Um ERP que hoje está em 80 mil supermercados e restaurantes, é um dos maiores hoje aqui do país. Acabou de fazer uma captação enorme e ele estava queimando cerca de 400, 300 mil por mês. Não tinha mais dinheiro. Os fundadores na pessoa física pegaram o empréstimo porque não tinha mais fundo. Eles, enfim, deu um monte de caca. Hoje, os caras conseguiram fazer o turnaround, mudaram totalmente o ERP.
Porque continuaram trabalhando. Muda, pivota. E eles estavam vendo os concorrentes bombando. Putz, um recebendo investimento do fundo XYZ, outro do... E o cara, ele falou, aquilo... Teve uma hora que estava mexendo tanto com o meu psicológico que eu parei de ler. Parei de acompanhar. Eu acho que isso tem uma hora que você tem que entender o seguinte. O concorrente, ele tem que ser um combustível para que você prospere. A hora que a concorrência estiver te fazendo mal psicologicamente, que você tá ali, que esse cara tá te travando, né? Te travando. Tá criando muro, quebra o muro, vai pro não lê, vai correr atrás daquilo que você acredita. E eu acho que aqui, hoje em dia, principalmente de novo, tá aterrissando aqui no nosso público, né? Você, nossa comunidade empreendedora, tá nascendo, tá com uma ideia, ou tá com um sonho de empreender no próximo ano, 2. A gente hoje vive um mundo de abundância de informações. E você, de fato, tem que saber como é que você usa essas informações a teu favor. No final dos contas é isso, né? É a mesma coisa que se fala que os dados são o novo petróleo. Isso. Dados a gente é absorvido todos os dias. O que você faz com dados é o que realmente importa. Então, acho que aqui o ponto é o que você está fazendo com a informação que você está absorvendo, seja do teu concorrente ou das informações de mercado, ou das ferramentas que você tem acesso para pesquisar, e o quanto isso, em vez de te criar, né, essa percepção de, nossa, agora eu preciso aprender mais uma coisa, nossa, agora eu preciso procurar mais... Não, saiba limitar até onde você vai na pesquisa dessa quantidade de informações ou do que você precisa ter para botar, mas vá para a rua. Crie uma agenda, talvez, Renan, porque a gente poderia sugerir, a sua agenda tem que ser uma agenda constante, é todo dia 1% melhor. A gente vive hoje, eu trabalho, né, a gente que trabalha com educação, a HSM tá nessa frente, Marcelo. A gente hoje, o Seth Godin fala muito isso, né? A gente está hoje, a gente não vive uma escassez de informação, a gente vive uma escassez de atenção. E aí eu falei anteriormente aqui do FOMO, do Fear of Missing Out, né? Uma hora é mundo VUCA, outra hora é mundo Bunny, agora você tem que olhar o NFT, não, agora é metaverso, agora é a regenerativa. Como é que funciona isso? Você tem que entender que tem coisas que vai para um lugar e você vai ter que ter especialistas. Não dá para saber de tudo. Hoje em dia não dá para saber de tudo. Não dá para saber de tudo. Você tem Por isso que até eu acho que o nicho ele tem cada dia mais ganhado força, né? É isso. Eu brinco muito que, como eu sou de formação publicitária, de mercado, a mídia, a publicidade era antes muito mais fácil. A gente dividia os grupos econômicos de uma maneira muito mais simples, né? Homem e mulher, classe ABC, tantos anos. Pô, hoje, as mesmas classes são divididas em tribos, né? O que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, qual é o meu propósito de vida, enfim, essas relações de mundo mudaram. Sim. Então, você tem pessoas com as mesmas classes socioeconômicas que gostam de completamente coisas diferentes, vivem outros mundos, né? Tem outras paixões, enfim. Uma das dicas que talvez não pode faltar aqui para você que está começando, gente, e aí me ajuda a discorrer um pouco disso. Saiba para quem você vai vender. É isso. Eu acho que se você quer aterrissar uma ideia do papel, de tudo isso que a gente está falando, então você tem que complementar suas habilidades, você tem que absorver informação, mas isso não pode te travar, você tem que, né, chamar a gente para te complementar e colocar na rua, testar. Não adianta só ficar com a ideia, né, voando, achando que não vai dar certo. Não adianta você achar que a ideia é só sua, propagar, pedir opinião. Mas também você tem que saber para quem você vai vender. Qual a persona, qual é esse teu nicho, qual é a tua tribo? O que envolve esse cara, o que de fato é relevante para esse cara? Ontem eu estava almoçando com o Paulo Lima, né, que é o fundador da Trip, tem a revista TPM, tem a revista Trip, tem várias coisas, e ele fala o seguinte: putz, Reinaldo, eu faço desde a revista para Gol, né, para Gol Linhas Aéreas, que ele tem 100 mil exemplares ali, que é o cara que está viajando e que ele tem que ser extremamente eclético. Ele tem que falar de lifestyle, ele tem que falar de viagem, ele tem que falar de cultura, ele tem que falar de comida. Porque quem está sentando ali não tem persona, né? Quem viaja ali, você tem de tudo. São todas as personas. Mas, ao mesmo tempo, eu faço a revista do Personalité. Eu faço a revista da Expand. Eu faço a TPM. Eu faço a Trip. Esse é o meu business, eu tenho personas diferentes, então você tem que entender quem de fato é o seu público, quem que está comprando isso. E às vezes a gente acha que é e entender esse consumidor, conversar com o cara que está comprando. Pedir opinião, pedir né? opinião. A gente tem muitas verdades absolutas às vezes, que os dados às vezes mostram, mas quando você senta na mesa para almoçar com o cara e pedir para ele, fala assim, puxa, o que eu sou? Eu acho que tem um ponto muito importante também na nossa realidade aqui de, né, empreendedores nascentes. É muito comum você ser um empreendedor e apostar no teu feeling, né, no teu sentimento.
E isso faz parte, eu acho que também não tem nenhum empreendedor de sucesso que não em algum momento foi lá o que você falou, cara, é isso e vamos, eu acredito, vamos. Mas com excesso de informações, com excesso de dados, eu acho que a gente tem que eliminar aquela coisa. Não é mais o que você quer vender, é o que o teu cliente quer comprar. Então talvez mais uma dica que pode ficar aqui nesse bate-papo, extraindo do que o Reinaldo trouxe, é o conceito de não é o foco no cliente, porque isso é obrigação, é o foco do cliente, qual que é a visão. E eu gostei muito do exemplo da Gol que você deu, vou tentar usar isso na visão do nosso cliente. Poxa, tá bom, a revista do Gol de fato não tem uma persona pré-definida, mas se você senta e se coloca na visão do seu cliente, o foco em como ele enxerga, você consegue muito bem se colocar em várias situações, indo viajar, em várias necessidades. Você senta no avião, o que você está preocupado? O que eu estou preocupado em ver? O que eu quero ver? Então, com certeza, se ele coloca a visão do cliente, não o foco, mas a visão do cliente, ele vai achar pontos em comuns entre o que o Marcelo, o que o Reinaldo, o que não importa quem sentar lá, vai se interessar em ouvir. E a gente vai ter uma persona completamente diferente uma da outra. Você vai, e não é um problema. E é muito legal se você colocar isso, Marcelo, de entender esse lado, né? De novo, não é o foco no cliente. Né? Você sabe que logo que eu assumi a HSM, eu rodei uma pesquisa e fui conversar com os principais clientes, com clientes que já compravam há muitos anos da HSM. Eu, no meio dessas andanças, eu escutei uma coisa que me bateu a princípio muito mal, cara. Eu saí de lá mal. Porque um dos clientes chegou para mim e falou assim, cara, a HSM não é pro moderno, ela é para quem quer se modernizar. Porque a gente tinha um público ali, 35, 40 a mais, e, cara, me bateu muito. Falei, cara, não é pro moderno, cara, eu não tô... E aí eu voltei para casa, voltei triste. Falei, eu não sou pro moderno. Mas aí eu mudei a perspectiva, mas eu sou pra quem quer se modernizar. Eu vou deixar o cara moderno, eu vou transformar ele em moderno. Eu vou transformar ele em moderno. E aí, quando eu entendi que... E esse é um mote que eu tenho falado muito isso pra HSM, eu falo hoje pro meu time, né? Nós somos pra quem quer se modernizar, pra quem que tá buscando a vanguarda. Pronto, E o moderno, às vezes, quer se modernizar, porque o moderno de hoje... Pode não ser o moderno dali. Sem dúvida. Na verdade, se for olhar com uma ótica positiva essa história toda, que é o meio copo cheio talvez dessa frustração momentânea que você teve, é muito mais contínuo você ter a constante evolução do cara precisar se modernizar do que o cara que já é moderno. Porque o cara já é moderno, ele já acha que tá na tendência. E hora que eu mudei essa chave, eu falei assim, cara, eu sou muito relevante para quem quer se modernizar. O cara que está querendo a vanguarda, que está querendo olhar ali, então é melhor do que eu ser pro moderno. Tem hora que teu ego, né, bate, né? Você falou de ego aqui um pouco, né? Todo mundo tem. Quando bateu ali no ego, como assim eu não sou pro moderno? Pô, eu sou super moderno. E aí, quando eu parei para escutar quando eu parei para refletir o que significava HSM para quem quer se modernizar, quer dizer que eu estou muito mais moderno, eu sou a vanguarda para quem. Então as pessoas me buscam para se atualizarem. Eu comecei a olhar para uma perspectiva totalmente positiva, isso é muito importante. Acho que é um excelente ponto também para a gente aterrissar e deixar como dica. Eu acho que no final do dia, você entendeu tudo isso que a gente já trouxe até aqui, falou, te deu várias dicas, e nessa do conceito de visão, né, foco do cliente e não no cliente, você vai encontrar frustrações dos teus entendimentos. Muitas vezes, quando você se coloca naquele lugar, ele está diferente um pouco daquilo que você imaginava. Porque você nasce querendo vender aquilo que você acredita. É isso. E não necessariamente é o que mais vão comprar. Né? Quando você inverte essa equação e vê a visão, você encontra. Aqui o ponto, talvez, e a dica para você aterrissar a ideia e tirá-la do papel é: não se frustre com isso. Transforme isso de um lado positivo. Eu gosto de falar muito, é uma premissa minha de vida, que é o conceito de indignação positiva. Use a palavra que você quiser. No final do dia, o que significa isso? É você pegar aquilo que você se frustrou ou aquela informação que não era a que você gostaria de ter, mas é a realidade, e você transforma. E você cria uma visão positiva. O que eu faço para transformar isso no que eu preciso fazer, para dar certo, para crescer, né, para ter uma visão positiva da história. E obviamente que às vezes você fala assim, não é possível que o cliente... Eu estou vendendo uma coisa e o cliente está comprando outra. Sim, às vezes é isso. Às vezes no entendimento do cliente... o que você vende, o que você tem, é para outro uso, é para outra necessidade, não necessariamente a que você tinha. Então você precisa ter esse mais importante é o cara que está comprando. Constante. Então, para mim, foi muito importante, de novo. Hoje o meu time que está comigo, eu falo isso bastante, né? Putz, HSM, lembre-se, HSM, ela é para quem quer se modernizar, não é para o moderno. Uma coisa que tinha batido há 3, 4 anos atrás, muito batido mal em mim,
hoje é meu lema e eu uso isso como impulsionador pra gente. A gente tá modernizando esse cara, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Esse cara procura a gente para se modernizar, então a gente tem que ter a melhor curadoria para ele, a gente tem que mostrar o melhor conteúdo, o melhor acesso. Isso bateu diferente e eu usei como motor. Se eu ficasse... Não, gente, agora então vamos fazer o seguinte, vamos implodir e vamos fazer uma pro moderno. Putz, eu talvez não conseguiria ter feito o turnaround, sendo que eu tinha um produto muito bom. Eu estava discutindo recentemente com uma empresa de eventos, né? Que ela faz muito dinheiro, ela faz um dinheiro absurdo com ticket, só que ela não consegue vender patrocínio. Porque ela está no misto entre ser uma empresa de muito volume, um evento de 1.500, 2.000 pessoas, e ao mesmo tempo ela não é uma empresa de relacionamento, porque ela tem 1.500 pessoas. Mas ela vende muito ticket, ela consegue fazer dinheiro, mas ela não consegue patrocínio. E aí a gente estava discutindo e muda, eu preciso de mais patrocínio, mas ela fazia um bom dinheiro. Eu falei, por que você não foca no que farta? Foca no que farta, não no que falta. Quem hoje no Brasil faz dinheiro com eventos nesse ticket médio que você faz? Não tem ninguém. E você quer fazer outra coisa? E você quer mudar todo... Você está fazendo aqui 6, 7, 8, 9 milhões com tickets, você quer mudar toda a tua empresa porque você não está fazendo 5, 6 milhões com patrocínio? Vamos focar aqui. Tá dando margem, não tá? Tá dando margem. Então foca no que farta. Olha aquilo que te farta. Isso é uma baita dica para você que vai começar. Porque é o seguinte, cuidar do dinheiro todo mundo sabe que é importante. Você vai ter que ter o teu P&L financeiro. A gente tem aqui uma das nossas trilhas, é a parte de finanças e jurídico. Não tem jeito, você tem que saber manejar, cuidar, minimamente saber tua margem de contribuição, né, qual que é o teu P&L, qual que é o teu demonstrativo de resultado, como você faz. Então a gente não nasce do Brasil tendo uma educação, seja escolar ou mesmo uma graduação, ensinando a gente a ser empreendedor, principalmente cuidar do dinheiro. E quando você é empreendedor, chega um momento que você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Você não pode ficar trabalhando pelo dinheiro. Perfeito. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, olha só que interessante o conceito do foca no que farta. Na medida que você importa, está abrindo uma padaria, está abrindo uma empresa de software, tudo que estiver relacionado à finança está no papel. É isso aí. Você precisa entender qual é o teu roadmap de crescimento e focar no que farta. O produto com maior margem de contribuição, o produto com maior margem de valor agregado, o produto com maior ticket médio é o teu primeiro foco. Depois você, estabilizado, vai entender os adicionais de valor. O exemplo da padaria talvez é legal. Você não vai abrir uma padaria com 5 mil produtos para vender. Não tem como. Entendeu? Você vai diminuir, vai fazer aquilo que você sabe que é o ganha-pão da padaria, que é o pão, que isso. é, né, os o doces, sonho, que exato, que é o café da manhã, que todo mundo quer e tal. E você vai agregar. Talvez uma padaria daqui a pouco vai ter um bom almoço, talvez uma padaria à noite pode ter alguma coisa, um brand, enfim. Eu acho que aí, eu achei muito interessante essa relação, porque eu falo muito sobre isso agora, começando as mentorias e trazendo, né? E a minha realidade sempre foi muito cuidar o empreendedor raiz, né? Que eu brinco que é a conta de padeiro, amigo. Você quer montar um negócio? Conta de padeiro. Tem que entrar mais dinheiro que sai. No começo, não é assim, você está investindo, está tudo certo. Mas quanto antes a tua conta chegar, entra mais dinheiro que sai, melhor, certo? E, Marcelo, então foca no que farta, foco naquela operação que é o teu core, é aquilo que é o coração do negócio. Normalmente é o princípio de Pareto, 80-20, a gente vê muito empreendedor desfocando. Então acho que talvez como nossa última dica aqui pra gente ir indo pro nosso final, cara, eu gostei muito, vou copiar muito o foco no que Pode falar, farta, porque e ela parece ser tão básica, né? A gente fica falando de Pareto, a gente olha ali, e às vezes a gente não olha, fica tentando insistir numa coisa que tá comendo margem, que tá ali desviando toda a atenção. E eu vou falar, olha, a HSM tem 36 anos de história, tá dentro de um grande grupo econômico. E hoje de manhã eu tava olhando caixa. Por quê? Porque eu preciso entender como é que eu alavanco aqui o meu último trimestre, olhei como a gente vai fechar, já fiz a projeção, olhei projeção passada, como que a gente fechou, e de novo, como é que eu foco, como é que foi? Eu fiz um último trimestre do ano passado muito bem, onde está o gatilho, onde é que tá o gatilho para a gente puxar para cá? E aí eu já liguei para o meu time comercial. Então, você olhar e você ter essa visão, por mais que minha empresa esteja consolidada, ela está gerando caixa, ela está gerando... Eu hoje de manhã estava numa reunião com a tesoureira para olhar a caixa, para falar de caixa, para olhar... Como é que eu olho aqui? Eu queria ter essa sensibilidade para ver como é que eu vou com esse gás, o que eu vou usar isso para o time e tudo mais. Muito bom. Reinaldo, caminhando aqui para o final, acho que essa dica final ficou incrível. Então, tem que entrar mais dinheiro que sai,
foca no que farta para que isso seja o mais rápido possível e aí sim você vai pegar todo o resto das dicas que a gente trouxe para você para aterrissar a tua ideia, colocá-la no papel, ter mais chance de prosperidade, né? Complementando as tuas deficiências, propagando a tua ideia, conversando e pedindo opinião sobre ela. Enfim, tem muita coisinha aqui que você pode. Espero que você tenha anotado, se não, volta lá pro comecinho, vem de novo, anota tudo isso que a gente falou. E cara, queria te agradecer, puta, foi incrível. Muito legal estar aqui, muito legal ter você com a gente no projeto, você tá junto, a tua experiência vai ser primordial pra gente. Isso vai ser, espero que seja o primeiro de muitos papos que você tá conosco. Eu tô aqui, né? Cara, tô sempre. O próximo, vamos ver se a gente troca essa aguinha por um vinhozinho. O próximo a gente faz vamos fazer um toques e goles, o próximo eu e você. A gente bota um vinhozinho bom na mesa. Mas foi muito gostoso, eu espero que tenha sido tão prazeroso, o tempo voou aqui, tô olhando o tempo. Voou, foi muito gostoso, espero que tenha sido tão produtivo para vocês, porque a gente também aprende, né? A gente está aqui, a gente acaba se complementando e é muito gostoso. De novo, obrigado pelo convite, Marcelo. Muito obrigado. Valeu demais. Bem-vindo sempre. Obrigado. E para você que está aí, obrigado. Espero que você tenha gostado. A gente acabou de aterrissar um pouquinho a ideia e o olhar para o mercado com essa experiência incrível que o Reinaldo Gama tem, né? E trazer para a gente o que você pode cultuar, escrever, exercitar, guardar na tua mente para aterrissar a tua ideia, tirá-la do papel, ir para a rua e botar o negócio para andar, tá bom? Importante, vem com a gente, tem uma jornada longa, daqui a pouco você vai interagir e transformar também, para talvez pegar isso aqui e colocar do jeito certinho. Muito obrigado e até a próxima.